programa de hoje, o Guru, nós vamos falar de um tema que a humanidade questiona todo o tempo. Você já ouviu falar na sua família alguém que disse assim: eu estive na UTI entre a vida e a morte e eu passei para o outro lado da vida, eu fiz uma viagem. Para a medicina, isso chama EQM, experiência de quase morte. Para nós espíritas, é a experiência que o corpo desprega da matéria e vai para o plano espiritual. Muitos voltam. O Guru. No programa de hoje eu vou responder o e-mail da Dona Maria Isilda, uma jovem que foi mãe muito cedo, aos 17, 18 anos de vida. O Guru. No turno do tempo nós vamos falar do Corinthians, ano 1977. Eu fui ao Parque São Jorge e tirei o trabalho que tinha lá, que fez o Corinthians ficar 21 anos sem ser campeão. Você vai ver os depoimentos. Você vai ver Marlene Matheus confirmar a minha ida ao Parque São Jorge. Ainda no programa de hoje, eu faço previsões para Ana Maria Braga, Anitta e Gugu. Começa agora o programa O Guru. Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério de Ogum, o Guru. O ano era 1977. Noite de outubro. O ano 1977. Eu morava na cidade de Adamantina. O Corinthians estava há 21 anos sem ganhar um campeonato estadual. O deputado Jorge Maluri Neto me trouxe para cuidar do filho de Oswaldo Brandão. Robério de Ogum era jovem. Tinha 22 anos quando foi procurado por Vicente Matheus, ex-presidente do clube, para ajudar o timão. E ele me perguntava: por que, Robério, o Corinthians amarga 21 anos um título? O médium afirmava: havia magia atrás de uma das traves do Parque São Jorge. Eu vou revelar uma coisa. Naquele dia, quando nós abrimos o buraco, que nós tiramos de dentro, era a coisa mais feia que alguém poderia imaginar. Dito e feito. Aqui tem cargas negativas que vão impedir o sucesso, a paz de espírito. Robério e Vicente Matheus localizaram e retiraram o trabalho. Marlene Matheus, ex-presidente do Corinthians e ex-mulher de Vicente Matheus, fala do sapo que estava enterrado atrás do gol. Ele foi, era meia-noite, veio o rapaz em casa, estava chovendo, eles foram 2 dias antes, exatamente, na trave, que o rapaz dizia que tinha um sapo enterrado. Isso. E o Vicente foi. Curiosamente, o episódio ocorreu 2 dias antes de uma data importantíssima. E esse trabalho ficou conhecido como o Sapo do Parque São Jorge. A vitória do Corinthians por 1-0 contra a Ponte Preta. Agora, o Vicente foi desenterrar esse sapo, o Brasil não sabe disso, por causa dessa mulher. E o Corinthians não teria sido campeão. Não ganharia aquele título. E deu o que fazer. E quem convenceu, eu me lembro, foi Marlene Matheus. É verdade. É. A Marlene quem convenceu que teria que desenterrar esse sapo. Olha, e eu posso dizer, o Vicente foi e foi com medo danado, né, Marlene? Mas morrendo de medo. Morrendo de medo. Morrendo de medo. Veio, Você se lembra que ele estava com uma jaquetinha azul? Jaquetinha azul. Ele estava morrendo de medo que alguém da imprensa pudesse ver aqui. Era você? Era eu. 77. Era você? Era eu. 77 nessa decisão. Tinha aquele locutor esportivo da TV Gazeta, que era muito teu amigo, não saía da sua casa, que já é falecido, do Mesa Redonda. Já italiano. Eu acho que era italiano, que não saía da sua italiano, casa. Aí eu apareci com ele e ele começou a gritar com o Matheus. Começou a gritar com o Matheus, assim, ele tem que ir, ele tem que ir. O Matheus estava num regime danado, que a Marlene deu para o Vicente um tomate assado. Lembra disso?
Mas o teu bobo era você, Roberto. Nós fomos e eu vou revelar uma... Mas o teu bobo era você, Roberto. Nós fomos e eu vou revelar uma... Meu amigo, minha amiga, você que viu a matéria no Túnel do Tempo do ano de 1977, não havia sapo, não tinha trabalhos feitos, tinha uma corrente de espíritos obsessores que moravam ali no Parque São Jorge. Por que nós fizemos o trabalho atrás das traves do fundo? Porque ali o Corinthians não conseguia fazer gol. Era um sofrimento, era uma agonia. E depois que nós fizemos o trabalho, o próprio Brandão me falava, Vicente Mateus, o Isidoro Mateus me dizia, o ambiente é outro. E o Corinthians enfrentou a Ponte Preta e foi campeão. Robério de Ogum, o guru. As previsões. O ano de 2018, para Ana Maria Braga, filha de Oxum, devota de Nossa Senhora, é um ano positivo, porque ela não vai viver as mesmas dificuldades de saúde que ela viveu em 2016 e 2017. É um ano de reflexão, onde ela vai se cuidar muito espiritualmente e será positivo para o amor. Ela pode encontrar aquilo que ela procura há muito tempo, que é um grande amor para a sua vida. Vai trabalhar menos, vai descansar mais, e 2018 vai ser um ano marcante na vida afetiva desta grande guerreira que é Ana Maria Braga. Robério de Ogum responde o seu e-mail. Oi, Robério de Ogum, meu nome é Zumara, eu tenho 64 anos e eu moro no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Eu tenho uma história muito triste para dividir com você e eu preciso da sua ajuda. Faz 11 anos que eu perdi um filho baleado. Segundo a polícia, ele estava assaltando e entrou em confronto com os policiais. Bom, se não bastasse isso, um ano depois, meus outros 2 filhos estavam voltando para casa. Era por volta das 11 horas da noite e o carro deles foi alvejado de tiros. Como se já não bastasse toda a tristeza de perder um filho, né, Robério? Um ano depois dessa tragédia, os meus 2 outros filhos estavam voltando para casa por volta das 11 horas da noite e o carro deles foi alvejado. Isso mesmo. Eu perdi um filho no local que foi morto na hora e o outro ficou tetraplégico. Esse menino depende dos meus cuidados para o resto da vida, Robério. E mais, ele não tem força para viver e ele tem medo de tudo e muito fragilizado. Ele depende de mim para tudo. Então, para mim, é muito difícil a minha vida. Robério de Ogum, eu preciso saber a minha história, tudo que eu estou passando e tenho passado. É karma, é destino ou é maldição? Eu preciso da sua ajuda, meu amigo, e eu conto com você. Minha amiga Zumara, o teu e-mail, a razão não explica. E o plano espiritual deixa claro que foi o destino que teus filhos traçaram para eles mesmos. O destino de ir para um mundo errado, viver com as amizades erradas e querer possuir aquilo que não lhe pertence. Agora você continua a mãe que você é, a grande mãe, cuidando do filho que está numa cadeira de roda, dando amor, dando carinho, zelando e cuidando. Nos teus 60 e poucos anos de idade, não tem explicação. Explicar o quê? Se eles estavam no lugar errado, na hora errada, fazendo tudo errado, achando que a vida é fácil, que não tem que ter fé, que não tem que ser honesto, que não tem que ser direito. O seu karma, você está cumprindo. O seu karma vai bem. Não houve nenhuma maldição na sua vida. Na vida dos teus filhos, sim. Explicar o quê?
se não tem explicação. Se eles foram para o mundo do crime, o final de quem procura o crime é isso. É perder a vida. Não usufruir do que conquista pelo caminho da desonestidade. Eu sei que é duro falar assim com uma mãe, mas é a verdade. Agora você é uma mãe incrível, que cuida do seu filho e ama seu filho. Quando eu falei que a Anitta ia ser uma grande apresentadora, muita gente duvidou. Eu falei isso no Super Pop, eu falei isso no programa de rádio da Cíntia, e muita gente disse que eu estava louco. E ela está mostrando que, além de uma grande cantora, ela é uma grande apresentadora. E 2018 para a Anitta é positivo financeiramente, é positivo profissionalmente e vai começar a crescer numa carreira internacional. Negativo para ela é no amor. 2018 não favorece em nada para a Anitta no amor. Ela não vai estar bem afetivamente e amorosamente. Que Deus proteja essa menina e que ela possa ter mais sucesso do que ela tem em 2018. Estamos apresentando Robério Diogun, o Guru. Churrascaria Super Grill, a melhor churrascaria de Alphaville. A Alameda Mamoré, 481, em Alphaville, São Paulo. Venha e confira. Voltamos a apresentar Robério Diogun, o Guru. Você já ouviu falar de relatos de pessoas que afirmam e dizem que estiveram do outro lado da vida? De pessoas que dizem que um dia foram ao paraíso, ao céu? Essas pessoas afirmam que estiveram entre a vida e a morte. Você acredita nesses relatos? Você conhece alguém que estava numa UTI e disse: eu estive do outro lado da vida? Em nossa experiência terrena, há acontecimentos que não conseguimos explicar. Uns acreditam ser karma. Outros pensam que seja destino. E há também aqueles que confiam que seja uma maldição. Karma. Destino. Ou maldição. Pessoas que passaram por essa experiência, que a ciência chama de EQM, experiência de quase morte, essas pessoas afirmam, juram que tiveram uma experiência vivida do outro lado da vida, que nunca mais irão esquecer a experiência pós-morte. O sétimo, o médico Alexander, neurocirurgião holandês, cientista de profissão e ateu de crença. Se ateu não acredita em nenhuma entidade, e muito menos na vida após a morte, ele vai acreditar, você junto comigo. Eu quero que você assista esse vídeo deste médico, cientista ateu, que jura que esteve do outro lado da vida. Ele jura que esteve num lugar lindo, num lugar bonito. Ele jura que era o paraíso. Assiste o vídeo.
Na jornada que eu tive não existia corpo, apenas a minha consciência, diz o médico. Meu cérebro não funcionava. Eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro, lamacento. Em seguida, chegou a um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas, diz ele. Ali também estava um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Ela me disse: você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. O médico, quando afirma no seu depoimento que você viu no vídeo, que ele foi levado a um lugar escuro e lamacento. Os nossos mentores espirituais sempre nos ensinam, sempre nos mostraram que esse é o momento em que o espírito vai se despregando da matéria e ainda está apegado à terra, ainda está apegado ao plano material. Então ele tem todos os efeitos do mundo terreno. Quando ele relata o Vale Verde, cheio de flores, o plano espiritual nos mostra que é o local onde espíritos de luz se encontram com seus antepassados, com aqueles que viveram uma vida terrena juntos de nós. Quando ele diz, no seu relato, que uma mulher, um espírito de luz, diz a ele: nós vamos cuidar de você e você não tem nada a temer. Veja bem, um espírito de luz diz a ele: nós vamos cuidar de você e você não tem nada a temer. Esse espírito era enviado para trazer o espírito dele de volta, para o espírito dele voltar à matéria dele no hospital, aonde ele se encontrava. Quer ver o depoimento que ele dá? Volta para mim o momento que ele fala do espírito da mulher que fala com ele. Ali também estava um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Ela me disse: você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. Você percebeu? No momento em que o espírito da mulher fala com ele e diz para ele ficar tranquilo, está falando com o espírito dele, porque nós somos espíritos. Carcaça humana, o nosso corpo é a roupa que veste esse espírito. Então esta mulher, que é um espírito de luz, uma mentora espiritual, pega o espírito dele, leva a UTI daquele hospital e o espírito novamente é vestido com a matéria humana para continuar o seu karma, porque não havia chegado a hora dele morrer. Não havia chegado o cumprimento do karma dele. É verdade que existe o momento em que o espírito deixa a matéria e vai para o plano espiritual. Foi isso que aconteceu com esse médico, com esse cientista. Aconteceu porque o karma dele não havia terminado ainda no planeta Terra. E esses espíritos, e o espírito dele tinha que voltar à matéria para que a vida dele continuasse. E assim o plano espiritual nos ensina. O espírito deixou o corpo, foi para o outro lado da vida, que é o plano espiritual. Lá os mentores espirituais entendem que não havia chegado a hora dele e o trazem de volta ao planeta Terra. Meu amigo, para a ciência EQM, é o estado de quase morte. Eu vou rodar um vídeo para você entender direitinho o que é EQM. Um cientista vai nos explicar o que é EQM. Pesquisadores da Universidade de Michigan podem ter esclarecido por que isso acontece. Eles gravaram sinais cerebrais de camundongos logo depois de seus corações pararem.
e descobriram que o nível de atividade mental 30 segundos após a morte é muito maior do que o normal. O resultado indica que existe um período de consciência entre a vida e a morte clínica. Nos seres humanos, essa hiperatividade cerebral é a provável causa das visões de túneis, luzes e de pessoas queridas relatadas por pacientes que viveram uma experiência da quase morte. Cientistas dão sua opinião sobre EQM. Cientistas americanos da Universidade de Michigan deram uma explicação e eles dizem que os primeiros 30 segundos é um estado de consciência muito ativa entre a vida e a morte. Então essa hiperatividade cerebral é a causa das visões dos túneis, de contato com entes queridos, de chegar ao paraíso. Esta é a opinião da ciência e não da espiritualidade. A visão espiritual é diferente e eu vou te mostrar um vídeo. Ele foi para o outro lado da vida e veja o que falaram para ela. Entendam o que aconteceu, para você ver que eu tenho razão. Vejam o que aconteceu. Meu primeiro pensamento foi que minha esposa iria morrer e que eu teria que criar 2 filhos sozinho e que os próximos natais dos meus filhos seriam marcados para sempre. Eles iriam perder a mãe exatamente no dia de Natal. Tempo de parada do coração. Ele disse que eu era uma pessoa boa e depois sorriu para mim e disse que eu precisava ir. E ele me empurrou. Então eu me senti caindo e sendo sugada de volta para o meu corpo. Então eu ouvi, temos pulsação, temos pulsação. Lisa entra em coma e está na sobrevivência assistida, incapaz de se mexer. Eu me lembro de ouvir pessoas tendo conversas sobre mim e o médico entrando com os prognósticos que não eram nada favoráveis. Eles não achavam que eu conseguiria voltar. O espírito dela deixou a matéria, foi para o plano espiritual, encontrou os mentores espiritual e eles disseram a ela: você é uma pessoa boa. Como se dissesse, não chegou a sua hora. E ela diz o seu relato, que a empurraram para a matéria. Empurraram quem para a matéria? Empurraram o espírito dela. Ouça com atenção mais uma vez o relato dela. Presta atenção. Então eu me senti caindo e sendo sugada de volta para o meu corpo. Então eu ouvi, temos pulsação, temos pulsação. Como você pode observar, nos 2 depoimentos, tanto da moça quanto ao do médico ateu, ambos sentiram que estavam do outro lado da vida, mas que foram devolvidos à roupa do espírito, que é o corpo humano. Robério de Ogum, o guru. Entenda você que nós só deixamos a nossa matéria quando é chegado o nosso momento de deixá-la, quando nós cumprimos o nosso karma. Então o Espiritismo mostra que o nosso espírito pode chegar ao plano espiritual, mas não fica lá se ainda não chegou o fim do seu karma. O espírito pode, nesse momento de vida e morte, ele pode ir até o plano espiritual, mas se não chegou o momento dele desencarnar, os mentores espirituais fazem o espírito voltar à matéria, faz o espírito abraçar de novo a matéria. Afinal, a pergunta que nunca se cala: quem somos? Para onde vamos? Qual é o nosso karma? O que estamos cumprindo na verdade? Que erros trouxemos de vidas passadas para serem pagos? Essa poderá ser a nossa última reencarnação? Ou ainda nós vamos reencarnar mais vidas? Quantas vezes nós vamos voltar a esse planeta chamado Terra? Quais os nossos erros? Quais, na verdade, são os nossos pecados?
somente a fé em Deus pode acalmar as nossas dores. Ele sim. Ele é o Criador da vida, Ele é o Criador da morte, somente Ele sabe o dia em que iremos partir. Enquanto esse dia não chega, nós viveremos as experiências do Espírito, porque o karma e a matéria são apenas a roupa. Como dizia Shakespeare, o poeta, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Afinal, EQM, ou o momento em que o espírito desprega da matéria e vai ao plano espiritual. Não importa a denominação, o que importa é que isso são provas que existe um outro lado da vida e que esse lado da vida é o plano espiritual. As previsões. Gugu Liberato tem um 2018 com uma negatividade muito grande na vida profissional. Eu não acredito que ele continue na Record. Ele vem para o SBT. E eu estou falando isto já há algum tempo, né? Então, eu vejo nos caminhos do Augusto Liberato que ele volta para o SBT. E eu afirmo, em 2018, ele não termina o ano dele na TV Record. Ele tem que ter muito cuidado em família. Vai enfrentar demandas, vai enfrentar grandes dificuldades em família. Que você tenha um ano, Gugu, iluminado, cheio de paz, e que eu erre essa previsão aí que eu falo dos problemas que você vai ter em família. Mas vai ser difícil evitá-los. Robério de Ogum, o Guru. Chegamos ao final de mais um programa, O Guru. Eu peço a Deus, ao Pai, ao Criador de todas as coisas, que Ele ilumine os nossos passos e dê ao nosso espírito conforto. Devemos de pedir a Deus, ó Senhor Pai, que sois todo poder e a bondade. Por favor, Senhor Deus, me guie pelos caminhos do meu karma, me proteja, me livre de todo o mal. Por favor, Senhor Deus, me liberte de todas as tentações. E se por algum momento, ó Pai, ó Deus, eu fraquejar, eu fracassar, se em algum momento, Senhor Deus, o medo tomar conta do meu espírito, acalme as minhas dores, afaste os medos e me conduza, Senhor, em direção à sua moradia, para que um dia eu possa viver na sua casa a vida eterna. Axé. Amém. A maior vitória de um ser humano é a vitória que não derrota ninguém, moralmente ou espiritualmente. Robério de Ogum. Terminamos de apresentar o programa O Guru, com a apresentação de Robério de Ogum.